melhores da temporada continuam. Bom, o episódio começa com o Senpai desenhando, que a Nagatoro começou doce a lá basquete. Senpai vê que Nagatoro é boa nisso. E Nagatoro vendo isso, ela apronta mais uma. Bom, ela pede pro Senpai fechar os olhos e abrir a boca. E quando ele faz isso, Nagatoro usa um dos rolinhos e usa como zarabatana. E o coitado do moleque mal sobreviveu. Depois dessa quase morte, vemos Senpai desenhando de novo e meio que ele anda sem inspiração. E daí aparece a presidente. Com a sua primeira chegada de respeito da temporada. Presidente, como imaginava, meio que Senpai estava regredindo. Bom, ela fala que não está chateada, já que depois que o Senpai meio que fez lá no Festival Cultural, é natural que ele esteja esgotado. E ela relembra o elemento mais importante do processo da arte: o amor. Então a presidente dá um ingresso de zoológico para que ele faça alguns esboços no frescor da natureza. E ela fala que quando ela se cansa de desenhar para as provas, ela também se liberta nas matas verdes e se refresca com corpo e alma. E enquanto ela tá falando, vemos a presidente de novo pelada. Senpai agradece, mas percebe que tem 2 ingressos. E a presidente espeta nas ideias e fala: convida a garota de orelhas de gato! E ainda fala que se a Nagatoro invadir o clube deles, pelo menos o Senpai pode desenhar ela. E enquanto a Nagatoro estava gritando: que nojo, que nojo, que nojinho, ela ouve a parte da presidente dizendo: cola a garota gatinha contra a parede. E ela já imagina: é a presidente coelhuda peituda. É que a presidente fala: mostre todo o seu desenho a ela. Mas ela entendeu o desejo. E daí ela observa que o Senpai tem ingresso de zoológico. E quando foi pesquisar no site, é um zoológico famoso por atrair namorados. Pô, a Nagatoro chega, fingindo que não tem nada por aí. Nagatoro pergunta o que o Senpai tá fazendo e ele fala nada demais. E o Senpai, mesmo tremendo e coradinho, quer convidar a Nagatoro para o zoológico. E ele até imagina ele e a Nagatoro desenhando juntos, mas ele não pode convidar garotas, não, muito menos a Nagatoro. E daí ele lembra do conselho da primeira temporada. Se ele quer convidar alguém para ir em algum lugar, só basta convidar. Bom, Senpai até tenta, mas Nagatoro, tu gosta demais. E a Nagatoro, mesmo fingindo que não tá rolando e que tá coradinha, meio que começa a pentelhar o Senpai pra disfarçar. Daí Senpai pergunta se ela gosta de desenhar. Bom, ela fala que não costuma. E quando ele fala sei, Nagatoro já se assusta. E ela fala: eu tenho uma pitativa de artes. E daí o Senpai meio que fala: eu vou te ensinar a desenhar. Quer ir no zoológico comigo e desenhar uns croquis? Diz Senpai todo determinado, mas na verdade era só uma ilusão de ótica. Bom, Nagatoro dá um empurrãozinho e Senpai finalmente convida Nagatoro. Claro que do jeitinho dele, mas pelo menos ao progresso. Finalmente chega o dia prometido. Nagatoro chega no local prometido. Senpai dá um caderninho pra Nagatoro. E a Nagatoro meio que acha: pra que serve esse caderno? E o Senpai: ué, é pra desenhar. E a Nagatoro finalmente entendeu o que o presidente iria dizer. Esse é o seu primeiro encontro, Nagatoro. Pelo menos ela dá meio que um chutão no Senpai. Bom, o primeiro animal que eles veem é o panda vermelho. Nagatoro fica exaltada, já que o pandinho ficou de pé. Um panda vermelho. E o Senpai fica desenhando o panda vermelho. E a Nagatoro fica toda ranzinza, que o Senpai só pensa em desenhar. Concordo com a Nagatoro. Ignorar essa fofura pra desenhar é meio ruim, né? Bom, o Senpai já percebe a cara ranzinza e já pede desculpas. E a Nagatoro: tudo bem, eu te conheço. E meio que Senpai: olha, se quiser podemos tirar o dia pra passearmos juntos. E a Nagatoro: tudo bem, hoje é o que você manda. Bom, ela diz que vai aprender a desenhar em troca dele segurá-la pela mão e ensiná-la aos poucos. Bom, eles tentam desenhar o Koshiroku
que é o panda vermelho. E o senpai fala, é um croque. Não precisa ser uma cópia exata, só precisa se concentrar na forma geral e adicionando os detalhes conforme observa. Bom, o senpai desenha muito bem o Koshiro. Agora é a Nagatoro que fala pro senpai pegar na mão dela. E lá vem o senpai imaginando mais uma fantasia. Senpai tenta desconfessar que não foi bem assim. E a Nagatoro mais uma vez chama o senpai de inseto vigião, que não seria capaz de pegar na mão de uma menina. E meio incentivado à provocação, ele decide meio que segurar na mão dela. Ele vai tentar timidamente pra tentar segurar na mão dela. Ele segura, mas continua tremendo. E a voz dele vai falhando quando ele tenta explicar. E claro que ele logo desiste depois. Olha que mesmo tremendo e com a voz falhando, ele consegue fazer meio que um pandinha vermelho até bem fofinho. Um esboço dele. E daí eles vão desenhando outros animais. Como um bico de tamanco, um hipopótamo, um tigre. E o senpai todo sério tentando desenhar os animais com paixão. Quando chega no final do dia, vemos a comparação dos desenhos da Nagatoro com o do senpai. Enquanto os do senpai são mais realistas, os da Nagatoro são bem Nagatoro. Meio que o elefantinho da Nagatoro estava bem redondinho. Nas palavras dela, ficaram fiinhos. Mas o senpai não acha isso, já que ela está melhorando. E ela fala que o desenho do senpai é como se tivesse vida própria. Então ela pergunta o segredo disso. Só que ele não podia dizer que o elemento especial é o amor, já que ela vai entender outra coisa. Então ele fala que é tipo, tem interesse com o tema e tem algum tipo de afeto. Bom, a Nagatoro vai dar um pulinho no banheiro. Enquanto isso, passa um casal dizendo que o zoológico é muito fedido, tem cheiro de bicho e escrome. E esse é o tipo de casal chato que eu nunca me consideraria aí. Até que eles avistam os desenhos e eles conhecem o senpai, dizendo que é o senpai da Nagatoro. E meio que ele é o mesmo cara do dia do parque. Que é o famoso menino que tenta convidar as meninas pra ir com ele. Mas claro que todas foram com o senpai. E meio que o senpai não lembra dele, já que ele é péssimo em reconhecer rosto. Eles olham os desenhos e o senpai, nessas horas, é melhor esvaziar a mente e esperar o pior passar. E daí eles começam a tirar sarro com o desenho da Nagatoro. E nisso o senpai já fica com sangue nos olhos. E é nisso que o senpai mais uma vez mita, dizendo que Nagatoro se esforçou nesse desenho. E meio que todos os caras, todos os senpai, nem acreditaram o que aconteceram. E meio que o cara percebendo, então ela gosta. E o cara pede pra ele repetir. E daí do nada, Nagatoro aparece. Como se o garoto tivesse teletransporte. E os dois caras já ficam com medo. E os dois até tentam disfarçar. A Nagatoro, no seu modo emo gótico das crevas, fala que ela desenhou muita série nisso. Mas deixando isso de lado, ela pergunta furiosamente o que eles querem com o senpai dela. E nisso os caras são crancados no cu. E os caras meio que falam, ele desenhou muito bem, é realista. E depois de ter disfarçado, os caras saem correndo daí. Eu não mexeria com a Nagatoro pistola. Bom, o senpai agradece e o Nagatoro fala, de nada, é só culpa por ser um fracote. E meio que o senpai fala que ela tem razão, de que ele devia mais se impor maior. E a Nagatoro, ela viu o senpai se opondo. E gente, que cena fofinha. E ela fala que até que ele não saiu tão mal. Bom, eles vão desenhar o último coqui. E o senpai pergunta qual é o animal dela favorito. E ela fala, é esse aí, que é uma preguiça. E daí eles vão desenhar o bicho preguiça. E quando termina o desenho do senpai, tá parecendo uma preguiça real. E quando chega o da Nagatoro, é um bicho preguiça com 5 dedos. 100. Ela desenhou um senpai. E o senpai vê, ela me desenhou pra me irritar, mas até que ela desenhou com carinho. Como se ela estivesse apaixonado. E ele lembra mais uma vez do que a presidente diz. O elemento mais importante da arte é o amor. E o episódio termina com a Nagatoro petelhando seu pai. Bom, foi um episódio que era pra ser romance. Bom, prometeu mais ser comédia, mas virou romance. Vemos senpai no seu processo evolutivo, como ele finalmente convidando a Nagatoro pra algo. E se opondo um pouco quando meio que os caras começam a zoar o desenho da Nagatoro. Além de um desenvolvimento de romance. E no próximo episódio temos garotas novas e uma corrida com
outra respeitosa, presidente. Bom, esse foi o segundo episódio da segunda temporada de Nagatoro-san. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe aqui. Mano, Tobias e fui.